Nessa tarde de quinta-feira, o treinador português Leonardo Jardim esteve presente no programa do GSI Carvalho aqui mesmo no YouTube e concedeu uma entrevista de mais de 30 minutos, onde eu consegui separar aqui para vocês somente as principais falas, as mais importantes falas do treinador português. Quando ele faz elogios ao atacante Gabriel Barbosa como pessoa, quando ele elogia o Matheus Pereira e afirma que ele é o melhor camisa 10 do nosso país, e ele também conta como está funcionando aqui no Cruzeiro a situação de trabalho de mercado da bola, e também pontuou sobre os objetivos da Raposa nesta atual temporada. Segundo o Jardim, não é vencer títulos, mas sim estar sempre no top, estar sempre entre as principais equipes do país, que naturalmente os títulos viriam se o Cruzeiro conseguir atingir a marca de ficar sempre na parte de cima da tabela. E eu vou estar colocando aqui na tela para vocês as principais falas do Jardim, só que antes eu peço que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora vamos conferir juntos as principais falas do treinador português. Paulo Pelai e do nosso mister Leonardo Jardim. Como é que esse entrosamento se deu tão maravilhosamente, mister? Foi quando eu cheguei cá em fevereiro, o futebol passava muito por uma pessoa e a partir da minha chegada tomámos a decisão do futebol passar por várias pessoas, um grupo de cabeças que era na altura o Matos, o Pelai, o presidente Pedrinho, o Pedro Júnior e por mim. E por isso, a partir desse momento, como se diz na gíria, 4 ou 5 pensam melhor do que um só, foi a partir daí que construímos esta estrutura, que todos os assuntos que diz respeito ao futebol profissional são discutidos por estas 4 pessoas para tomarmos as melhores decisões em prol do Cruzeiro. E um detalhe, né, no técnico durante alguns anos e possivelmente financeiro lá na frente, porque os clubes brasileiros, infelizmente, precisam vender para equilibrar suas finanças. E o senhor trouxe aí jogadores pontuais e importantíssimos. A torcida estava naquele negócio, a janela vai fechar, o Cruzeiro não contratou. Eu disse, quem precisa contratar é o Vasco, é o Atlético, é quem está lá embaixo. O Cruzeiro está muito bem, obrigado, tem um grupo muito forte. Agora, havendo um jogador pontual, de qualidade e jovem, o mister vai trazer. É assim que tem funcionado, né, mister? Não, em relação a este mercado, tivemos a possibilidade de trazer jogadores para posições que a equipa tinha necessidade e também apostar em 2, 3 jovens de talento para dar um pedacinho de consistência àquilo que é o nosso projeto em termos de médio prazo. Foi por isso que trouxemos alguns jovens que nós acreditamos que vão se desenvolver dentro do clube e que também a médio prazo serão mais-valias para o clube. O nosso projeto não é somente jovens, mas é uma mescla entre jogadores mais experientes, que já temos vários dentro do elenco. Temos o Cássio, que é um jogador experiente, temos o William, temos o Wagner, temos o Romero, temos o Eduardo, temos o Lucas Silva, temos o Bolassi, temos o Gabriel, temos muitos jogadores já experientes e por isso aproveitamos para mesclar com alguma juventude, que eu acho que é sempre o mais correto, termos este conjunto de jogadores mais experientes e mais jovens para ir passando o testemunho de uns para outros e sermos uma equipa competitiva. E esse é o trabalho que o senhor sempre fez por onde passou. No Mônaco, onde o senhor chegou à semifinal de uma Champions League, o senhor lançou ninguém menos que Mbappé. Kylian Mbappé, que tem se destacado muito, está no Real Madrid, e o trabalho que o senhor sempre reconhecido no mundo, porque gosta de trabalhar, como o senhor disse, mesclar a experiência com a juventude é fundamental. Assim se formam os grandes times, né, mister? Com certeza que na minha história como treinador, já no Sporting e no Braga em Portugal, no Olympiacos e depois no Mónaco, onde fui mais visível, onde lançámos muitos jogadores. O Mbappé é uma das figuras desses lançamentos, mas temos o Marcial, que foi para o Manchester United, temos o Bernardo Silva e o Mendy, que foram para o City, temos o Fabinho, que foi para o Liverpool, temos o Bagayoko, que foi para o Chelsea. Tivemos vários jogadores que nós lançámos e depois vendemos e deu uma consistência muito grande ao clube. E ao mesmo tempo conseguimos manter-nos no top do futebol francês vários anos e um deles conseguimos até superar o forte Paris Saint-Germain, ganhando o título em 2017. Ninguém quer ficar no banco. Eu vi que na última partida o senhor colocou ele, o Matheus Pereira está jogando demais e o Caio Jorge, que é artilheiro do Brasileirão. Como é que o senhor consegue trabalhar isso aí no grupo, mister?
Principalmente, o meu trabalho é um pouco ter um discurso coerente com aquilo que eu digo aos jogadores e aquilo que eu acredito. E o Gabriel, no caso, o Gabriel tem conseguido, em primeiro lugar, superar aquilo que foi os 2 anos anteriores, em que ele jogou também pouco. Ele este ano, quer em número de minutos, quer em número de performance, já está melhor do que nos últimos 2 anos. Está a evoluir bastante como jogador. E depois tem uma coisa, foi uma grande surpresa para mim, não a parte atlética, não é como jogador, mas como pessoa. Tem sido um elemento muito importante dentro da estrutura do clube, pela sua forma de estar, pelo seu compromisso em relação ao Cruzeiro, em relação ao staff técnico e também à sua diretoria. Por isso estamos extremamente satisfeitos, mas ele, como qualquer jogador, e ele que teve uma história muito grande aqui no Brasil, ele quer jogar, mas ele tem tido o compromisso e o respeito, quer pelos atletas que jogam neste momento mais e na posição dele, quer pela diretoria, quer pelo staff. Por isso, só temos coisas boas para dizer sobre ele. Chegar à Libertadores, mas é claro, se puder beliscar o Brasileirão ou beliscar a Copa do Brasil, o Cruzeiro está a 4 jogos de ser campeão da Copa do Brasil. Vai pegar o Corinthians, me preocupa muito. A arbitragem no Brasil me preocupa demais. O Cruzeiro foi prejudicado, perdeu 10 pontos. O Cruzeiro estaria com 60 pontos se não fosse a arbitragem. Eu enumerei os jogos em que o Cruzeiro foi prejudicado. Né? Qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou, mister, para colocar esse time tão isonômico, tão coeso e tão competente nos seus vários setores? Em relação ao crescimento da equipa, desde que chegamos aqui, e deve-se principalmente aos atletas. Eles é que foram capazes de aumentar as exigências em termos de trabalho e depois as exigências em termos de performance, sempre sabendo que a nossa torcida merece sempre o máximo empenho dos jogadores dentro de campo. E depois os resultados é uma consequência de todo esse trabalho desenvolvido por eles e por todo o clube, como você disse. Aqui ninguém ganha nada sozinho, os jogadores, com a equipa técnica, com a direção e com os fãs também. Estamos todos juntos em prol dos mesmos objetivos. O objetivo de Libertadores, às vezes muita gente do Jardim quer o objetivo de Libertadores. Temos de ser muito bem claros, não é o Jardim que quer o Libertadores. O clube, a instituição Cruzeiro e a sua direção quer estabilizar o clube no mais alto patamar do futebol brasileiro. E o mais alto patamar do futebol brasileiro é as equipas que conseguem competir na prova que é a mais importante da América do Sul, que é a Libertadores. Por isso nós queremos estar todos os anos dentro da Libertadores, primeiro momento. E segundo momento, se tivermos essa capacidade de estar nos melhores e depois, como você diz, um ano ou outro beliscar um título, pronto, aí há a cereja em cima do bolo, mas eu acho que temos que dar primeiro a consistência ao clube, de forma a que ele todos os anos se representa ao mais alto nível, que os fãs assim o merecem e os fãs assim o querem, que o Cruzeiro esteja sempre a lutar pelos primeiros lugares do campeonato. Isto é um pouco um paralelo aqui do Mónaco. O nosso objetivo do Mónaco não era ser campeão, era estar no pódio do futebol francês. Sabíamos que tínhamos o Lyon, tínhamos o Marseille, que tínhamos o Paris Saint-Germain, muitas vezes com investimento muito mais fortes do que nós, mas o nosso objetivo era estar ali no top. E houve um ano em 2017 que acabámos por ganhar em cima do Paris. Por isso, o mais importante do que pensar só no resultado é pensar no processo para nós estarmos nos próximos anos dentro daquilo que são as melhores equipas do futebol brasileiro. Jogadores altamente técnicos, de um nível muito alto, né? E foi muito difícil, mister, recuperar jogadores, principalmente no psicológico, que estavam abalados, que eram criticados pelo torcedor, o William principalmente. Como é que foi esse trabalho, mister? Você sabe, né, quando o momento negativo dos clubes, primeiro quem paga a fatura é. Eu já tinha alterado de treinador, acho que 2 vezes, e depois começa a pagar os jogadores, não é? E os maus momentos não beneficiam ninguém. E nessa altura havia jogadores que não estavam em forma, houve outros jogadores que estavam animicamente em baixo, e eles tiveram esta capacidade, que é por isso que eu valorizo muito o empenho dos jogadores para dar esta volta de chave. Eles conseguiram acreditar naquilo que foi as nossas diretrizes, aquilo que era a nossa metodologia, um empenho grande em termos de trabalho. Eles melhoraram em termos pessoais também, na capacidade de fazer evoluir a capacidade deles, e hoje em dia esses jogadores em forma são jogadores diferentes, e é isso que nós pretendemos. Nós pretendemos que todos os jogadores que trabalham connosco não deixar os jogadores caírem e ter os jogadores sempre no limite da sua forma, quer física, quer técnica, quer psicológica, mesmo aqueles que não jogam. Para quebrar as linhas, hoje o Matheus Pereira está fazendo um trabalho, para mim, é o melhor camisa 10 do país, mister. Com certeza, para mim também. Para mim também, ele é um jogador que eu já o conhecia,
eu contratei o Mateus Pereira para a equipa campeã da Ásia pelo Al Hilal. Ele era meu jogador lá. Já o conhecia de alguns anos em Portugal, que ele esteve no Sporting, um clube que eu também fui treinador, quando ele estava lá na formação. Por isso é um jogador que eu reconheço qualidades e ele não está-me a surpreender, porque ele está a fazer aquilo que ele tem competência para fazer, que é jogar a bola e bem e trabalhar em prol da equipa, que ele também tem condição física para isso. E depois que o filho dele, o Theo, nasceu, a cabeça dele ficou melhor ainda, né, mister? Com certeza que ele viveu um período ali de alguma ansiedade, o primeiro filho. Só quem não tem filhos é que sabe, é que pode falar que é sempre uma ansiedade entre a esposa, o pai, no nascimento, se vai correr bem, se não vai correr, essas coisas todas. E depois, claro, depois das coisas acontecerem, libertou um pouco o Mateus e aí conseguimos ter o Mateus a 100%. E cada jogo do Brasileirão é uma decisão. O Cruzeiro está a 1 ponto do Flamengo, é um jogo importantíssimo, com 9 jogadores pendurados. Qual é o conceito, qual é a forma como o senhor trabalha, né, para esse jogo, principalmente em função de ter esses jogadores, né, pendurados, e o próximo jogo ser contra o adversário direto ao título, porque o título está entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Eu já disse, o resto é tudo figurante, né, os protagonistas são Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Como é que o senhor está trabalhando a cabeça dos jogadores em função disso? Não, eu acho que temos de ser muito simples naquilo que é a nossa abordagem. É dizer que o próximo jogo, o Vasco, será a nossa final, em que temos como objetivo ser competentes e dar o nosso máximo. Em relação aos novos jogadores que estão pendurados, é o que tiver que acontecer. Nós não vamos gerir jogadores, porque isso não é a nossa forma de ser, porque o jogo mais importante é o jogo do Vasco. Com certeza que fiquei preocupado nas últimas 2 rodadas, em que o Cruzeiro foi carregado de cartões amarelos, e muitas vezes injustificado, e não quero acreditar que tenha outros objetivos que não seja a simples controle do jogo, mas estamos alerta que fomos castigados de uma forma muito severa em relação aos números de cartões amarelos que levamos nos últimos 2 jogos. O senhor está muito decepcionado com a arbitragem brasileira? Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!